Ora viva, sejam muito bem-vindos a mais um programa Economize com a Reorganiza, um espaço de finanças pessoais da JETV com o grupo Reorganiza. Hoje vamos falar sobre o mercado de crédito de habitação, o estado atual e as perspectivas para as famílias portuguesas num curto prazo, e para isso convidámos Carlos Figueiredo. Obrigado, Carlos, por estar presente neste programa. O Carlos é diretor comercial da Caixa Geral de Depósitos, da rede de parcerias externas. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Gostava então de começar por lhe perguntar, vamos olhar para o futuro, mas antes de olhar para o futuro, perceber que em 2018 houve assim uma série de medidas que o Banco de Portugal implementou, medidas macroprudenciais para limitar o recurso ao crédito, os LTVs mais controlados, as maturidades também um esforço para vir a reduzir. Talvez com estas medidas pudéssemos acreditar que o crédito de habitação fosse diminuir em Portugal, mas os números têm provado o contrário, certo? Sim, antes de mais, João, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de podermos aqui refletir sobre a questão do crédito à habitação e dos recentes números. Sim, os números em 2020 refletem uma tendência crescente nos últimos anos, atingindo os 11,4 mil milhões. No entanto, voltando um bocadinho atrás, a questão das medidas macroprudenciais, eu diria que, no fundo, vieram regular um bocadinho, harmonizar a forma de conceder o crédito à habitação. Todos sabemos que no passado, se calhar, fizemos o crédito de forma um pouco menos saudável e, portanto, essas medidas vieram harmonizar a forma de conceder esse crédito entre a generalidade da banca e eu não diria exatamente dificultar o acesso a esse crédito. E por isso fez-se o ano passado os 11,4 mil milhões de euros. De qualquer das formas, eu gostaria de colocar esse número em perspectiva, ou seja, o mercado que fez o ano passado 11,4 mil milhões é o mesmo mercado que fez há uns anos atrás 20 mil milhões, nomeadamente em 2007. Portanto, o que significa que estes 11,4 mil milhões representam um pouco menos até de 60% daquilo que foi feito já no passado. Se pensarmos a evolução dos preços nos últimos anos, nos últimos 3, 4 anos, verificamos ainda assim que até em número de transações, muito provavelmente, também estamos muito aquém daquilo que se fez já no passado. Dito isto, é óbvio que este valor é um valor de facto muito interessante, como referi há pouco, é um valor que tem vindo a crescer sobretudo nos últimos 3 anos, e resulta daqui de alguns fatores. Resulta essencialmente daquilo que é o dinamismo do mercado imobiliário em Portugal recente, portanto, por força de Portugal estar no radar do turismo e, consequentemente, também no investimento estrangeiro, tem existido um forte dinamismo do mercado imobiliário e com, depois, naturalmente, as consequências ao nível do crédito à habitação. Também há aqui um outro fator muito importante, que são as taxas historicamente baixas, o período já longo, digamos assim, que vivemos de taxas historicamente baixas, tanto do lado de quem investe e quem quer recorrer ao crédito, como também do lado de quem tem as suas poupanças para aplicar. Isto faz com que quem recorre ao crédito tenha uma maior capacidade de aceder a esse mesmo crédito, de suportar os encargos financeiros, e quem tem aplicações financeiras, vendo a sua remuneração cair, encontra no imobiliário também um refúgio para os seus investimentos. Tudo isto conjugado trouxe efetivamente aqui a dinamização e potenciou os resultados do crédito à habitação. Também, não menos importante, uma questão mais, digamos, interna, mais nacional, tem a ver com a ineficiência daquilo que é o mercado de arrendamento. Portanto, nós sabemos que o nosso mercado de arrendamento de longa duração é ineficiente, não é dinâmico, eu diria mesmo que em alguns pontos é inexistente e, portanto, isso faz com que a opção pela aquisição de habitação, conjugada com as taxas de juros historicamente baixas, tem sido a opção dos portugueses, e não só dos portugueses, mas no caso concreto dos portugueses, e daí os valores que foram atingidos, em concreto no ano de 2020. Certo, e sendo que o tipo de cliente que está atualmente a recorrer a crédito é de alguma forma diferente, já vimos a questão dos investidores, certo, mas o cliente particular, as famílias que estão hoje a procurar casa com recurso a crédito, é um perfil diferente daquilo que existia antes destas medidas macroprudenciais ou é tudo semelhante? É assim, eu diria que há algumas diferenças, mais até na forma do que propriamente no conteúdo. Ou seja, nós hoje, com a chegada ao mercado de trabalho e aos centros de decisão daquilo a que se usou chamar os nativos digitais, portanto, a forma como hoje se faz a relação do cliente com o banco, já há algum tempo esta parte tem vindo a mudar. Os bancos têm vindo a acompanhar essa evolução, têm vindo a adaptar-se, são talvez dos setores onde o investimento em tecnologia e, portanto, tem sido maior. Portanto, eu diria que há, de facto, aqui algumas diferenças. Na realidade,
nas motivações que levam o cliente a fazer o crédito à habitação e a adquirir casa, até por aquilo que eu falei anteriormente, eu penso que não há grandes diferenças, ou seja, as motivações são exatamente as mesmas que eram no passado. Antes de irmos então aqui um bocadinho ao futuro daquilo que será o mercado de crédito de habitação, pensando no momento presente, ainda vivemos em tempo de pandemia, ainda estamos em período de moratórias, mais de 300 mil famílias pediram moratórias no crédito de habitação à Banca Nacional. Imagino que na Caixa Geral de Depósitos esse número também seja significativo. Vê este fenómeno com alguma preocupação? Parece-lhe que o incumprimento poderá vir a impactar as famílias portuguesas ou será um fenómeno mais contido do que aquilo que aparentemente já aconteceu no passado? Sim, eu diria que se não olhássemos com alguma preocupação seríamos irresponsáveis, naturalmente. Portanto, de facto, é um tema que está na ordem do dia, é um tema muito relevante. É sabido que Portugal tem uma percentagem significativa do seu crédito em moratórias, cerca de 45 mil milhões. No entanto, há aqui diferenças, ou seja, nós temos uma parte mais significativa nas moratórias empresariais, cerca de 1/3 do crédito às empresas está sob o efeito de moratórias. Ele tem um peso menor nas famílias, são cerca de 16% do crédito total concedido, que representa um pouco menos de 9% dos devedores. Ainda assim, não podemos dissociar também uma coisa da outra. Portanto, o crédito, as moratórias concedidas às empresas e a saúde das empresas impacta diretamente, naturalmente, na saúde das famílias e na capacidade das famílias fazerem face aos seus encargos. É óbvio que, e isso tem sido preocupação nos últimos tempos, um terminar descontrolado, chamemos assim, das moratórias teria necessariamente um impacto. Os bancos têm falado nisso, o Governo também tem falado nisso, o próprio Presidente da Comissão Executiva da Caixa tem, de facto, ao longo dos últimos meses, referido essa preocupação, até focando aqui, pondo um bocadinho a tónica em alguns setores de atividade, ou seja, nem todos os setores são iguais. Por exemplo, o tema do turismo, prevê-se que só voltemos aos valores de 2019, algures em 2023, e, portanto, nós sabemos que as moratórias acabam em setembro, também sabemos que há um peso significativo de empresas deste setor do turismo, hotelaria e restauração, nestas moratórias, e, portanto, naturalmente isto é uma preocupação e tem sido objeto de alertas. Nós temos verificado agora mais recentemente que o próprio Governo tem de facto tido essa preocupação, o famoso PRR, a famosa bazuca, tem aqui algumas verbas destinadas a essa área, sendo certo que houve aqui também algumas críticas porque, por exemplo, o setor do turismo não seria muito contemplado, mas que, entretanto, o Ministro da Economia, na passada sexta-feira, já veio anunciar o plano Reativar, com cerca de 6 mil milhões de euros para a área do turismo, hotelaria e restauração, dos quais, e esta é a nota importante, cerca de metade, 3 mil milhões, reservado a capitalizar as empresas ou ajudar as empresas na saída das moratórias. Okay. E, portanto, eu diria que é uma preocupação, temos todos que estar, de facto, muito atentos, estamos a trabalhar nisso. É óbvio que depois nós também sabemos que nem sempre a implementação deste tipo de medidas decorre da melhor forma, ou pelo menos diria que as velocidades não são as mesmas, e, portanto, é algo que vamos ter que esperar um pouco para ver como é que vamos concretizar o próprio plano Reativar. É um plano que foi lançado na sexta-feira, conhecemos uma outra medida que já vem de trás, como o e-voucher, mas há uma série de outras medidas que ainda terão que ser melhor explicadas e como é que vamos implementar. Portanto, eu diria que é o tema para os próximos tempos e que, de facto, percebemos que há essa preocupação da parte do Governo e, seguramente, e isso é a garantia que nós podemos dar, que da parte dos bancos estamos a olhar muito bem para os nossos clientes que estão com os créditos em moratória e vamos seguramente encontrar essas soluções. Sim, e para quem esteja hoje, uma família que esteja hoje a procurar crédito de habitação, há pouco o Carlos falava que as taxas estão historicamente baixas, creio que Portugal é o segundo país europeu onde as taxas estão mais baixas. Parece-lhe que vai continuar este movimento de taxas tão baixas assim? Será uma boa altura para as famílias começarem a pensar em fixar a taxa no crédito de habitação? Sim, essa é uma boa questão. Nós já ouvíamos antes até da pandemia falar todos os semestres que no próximo semestre é que iria acontecer, é que iria existir a inversão deste ciclo de taxas baixas. O que é facto é que a pandemia veio trazer aqui maior necessidade dessas mesmas taxas, ou seja,
não se prevê, até pelo efeito da crise económica derivada da crise sanitária, que os bancos centrais retirem as medidas de apoio à economia. Isso não é previsível que aconteça. Mesmo num contexto em que eu acredito que possa vir a existir de uma pressão inflacionista, ou seja, o que vai acontecer naturalmente, isso em Portugal já saíram esses números, o que vai acontecer é que as economias vão recuperar da pandemia, portanto existirão aqui recuperações relativamente rápidas, até pelos valores que tínhamos atingido recentemente, e, portanto, é natural que possam existir aqui algumas pressões inflacionistas. Ainda assim, eu não acredito que elas sejam suficientes para que os bancos centrais mexam nessas medidas de apoio e, portanto, eu diria que no curto prazo, 2 anos, a tendência será efetivamente para manter as taxas nos níveis atuais. Isto não significa que a opção pelas taxas fixas não seja, de facto, uma boa opção. Vamos contextualizar. Nós hoje temos o prémio que se paga entre uma taxa fixa e uma taxa variável, portanto, a diferença entre aquilo que o cliente paga na opção de taxa fixa e aquilo que pagará naquele momento na opção de taxa variável é muito mais reduzido que no passado. Naturalmente que dependendo do prazo que o cliente opta para fixar a taxa, dependendo do prazo da operação, dependendo também da própria cobertura do risco que o banco faz, é hoje comum encontrarmos opções de taxa fixa cuja diferença entre o tal prémio entre a taxa fixa e a taxa variável seja na casa de 1%, pouco superior a 1%. E, portanto, o que nós não nos podemos esquecer é que um cliente contrata um crédito de habitação há 30 anos. E quem anda cá já há algum tempo nisto recorda-se que em tempos não muito longínquos, nomeadamente 2008, 2009, as taxas de juros, de facto, atingiram valores bastante altos. Quem não se recorda, quando olha para os documentos da sua simulação do crédito à habitação, nomeadamente para a ficha de informação normalizada, tem lá a simulação tendo em conta a taxa mais elevada dos últimos anos. E, portanto, todos nós sabemos os valores que as taxas atingiram. Se nós pensarmos que ao optar por uma taxa fixa, o cliente aquilo que faz é passar para o banco o risco da volatilidade dessa taxa, da taxa do mercado, da taxa variável, e entenda-se aqui, na atual conjuntura, a volatilidade passa para o banco o risco da possibilidade ou da probabilidade da taxa vir a subir, porque eu não acredito que as taxas possam continuar a descer ainda a outros níveis. Portanto, se nós pensarmos que o que o cliente passa, por exemplo, a 30 anos, esse risco para o banco, esse diferencial para o banco, percebemos o potencial de uma taxa fixa. Percebemos que o cliente garante que, pelo menos por via da taxa de juros, ele continuará. Se pode pagar hoje, poderá pagar no futuro. Eu diria que a opção pela taxa fixa é uma excelente opção para os clientes e uma ótima opção para os bancos, porque desta forma conseguem reduzir o risco de incumprimento, consegue o cliente, consegue o banco protege a sua carteira de crédito. Portanto, eu diria que, resumindo, taxas de juros manter-se-ão, acredito eu, a estes níveis um pouco mais 1 ano ou 2, seguramente, mas numa opção a 30 anos, a taxa fixa é seguramente uma opção a ter em conta. Carlos, muito obrigado. Havia muito mais conversa que apetecia ter, se calhar fica para uma segunda conversa. Toda a disponibilidade. Agradeço muito a sua disponibilidade, foi um gosto conversar consigo. Podem ver estes conteúdos, este espaço em Economize com a Reorganiza no site do Jornal Económico. Não se esqueçam também que podem tirar dúvidas que serão sempre respondidas por nós através do e-mail economize@jornaleconomico.pt. Esperamos por si numa próxima semana. Muito obrigado.